Se você quer aprender um pouco sobre a história sumeriana, né, a mitologia sumeriana, inclusive a epopeia de Gilgamesh, que contém 12 tábuas, ok? Eu vou estar trazendo para vocês de uma forma resumida e curta um pouco sobre essa epopeia de Gilgamesh. São 12 tábuas. Eu já tenho 6 tábuas aqui já pronta e preparada aqui para vocês, de uma forma ilustrada, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar com a primeira tábua, que fala sobre o rei de Uruk, né? Que no caso é o Gilgamesh, e a chegada de Enkidu. Tá bom? Esses dois que se degladiaram, depois viraram amigos. É uma história muito bonita, por sinal. Essa história ela está contida em 12 tábuas. Lembrando que essas tábuas se encontram em museus, tá bom? Ela foi encontrada na biblioteca do antigo rei sírio, né, que era Assurbanipal, a famosa biblioteca da Síria, né, com o rei Assurbanipal, e, se não salvo engano, acho que 1835 e 30 da nossa época aqui, tá bom? E essas tábuas, elas foram interpretadas, traduzidas somente lá, acho que 1885, 1890. Eu já trouxe aqui para o canal, que foi até um pastor que era seminarista, era professor também universitário, e que fez essas traduções dessas tábuas, tá bom? Mas foi lá em 1920 que, de fato, as tábuas foram completamente traduzidas. E hoje, lógico, com as inteligências artificiais, qualquer coisa que é encontrada fica mais fácil de você fazer essas traduções e até comparar, né, a questão da errada humana, né, que é muito comum o ser humano ele errar. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, dá essa força aí pra gente, que o Café com Bíblia HB2 eu vou estar trazendo também para vocês um pouco sobre história, tá bom? E entre elas, esse tutorial aqui é o tutorial primeiro. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, senhoras e senhores, um pouco sobre a primeira tábua, depois a segunda tábua, a terceira tábua, isso aqui, essa forma aqui resumida. Mas em breve eu vou trazer para vocês de forma mais completa. Aí, digamos que você queira ensinar para o seu filho, mostrar que essas histórias elas têm comprovação, elas têm, como é que eu posso dizer, tá em museus. Se elas são verdadeiras ou não é outra história, tá bom? Mas são tábuas que foram encontradas e que sim, contém em museus, e eu vou deixar aqui para vocês de uma forma mais dinâmica, beleza? Então a primeira tábua vai falar sobre o rei de Uruk e a chegada de Enkidu, uma forma aqui bem ilustrada, como que a deusa ali criou, né, conforme a mitologia, é óbvio, né, que criou da terra, né, da raiz ali, o Enkidu. E o Enkidu andava com os animais, e depois ele é atraída por uma mulher que foi enviada pelo rei Gilgamesh. Depois vocês vão ler aqui mais complacivelmente, com mais, como é que pode ser, de uma forma mais carinhosa, né? Lógico, e com mais tempo. E ela convence ele a ir para a grande cidade de Uruk, tá? E lá ele tem uma briga lá com o Gilgamesh, né, uma grande batalha, e depois eles viram amigos, tá bom? Então vocês verem como é uma história bem curtinha, é mais para você de fato aprender, né, ter uma noção do que tá nas tábuas. Aqui é uma história muito bem resumida, certo? Só para você ter noção do básico, lógico, para você não se perder. Aí eu deixo algumas fontes que vocês podem estar pesquisando. Você pode estar pesquisando isso aqui na Wikipedia, História Mundial, na Infopedia, aí na Brasil, na Brasil Escola, e outras fontes acadêmicas que eu vou trazer aqui para vocês também. Eu trouxe fontes mais simples aqui. Beleza? Essa aqui é a primeira tábua. Aí eu tenho aqui também com vocês aqui a segunda tábua, que essa tábua aqui já é a transformação de Enkidu e o encontro com Gilgamesh. Gente, bem resumido, histórias maravilhosas. Eu vou deixar esse blog que eu criei, que é o mitografias.vessel.app, vai estar aqui embaixo, tá bom? Vocês poderão estar clicando e surfando aqui em algumas matérias. Bom, essas matérias, quando você entrar no blog, ele vai estar dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mitografias aqui. Tem as histórias que são em destaques, que já está pronta, que eu já fiz aqui, são várias misturadas. A história do Egito, que eu vou trazer para vocês em outra oportunidade. E a Mesopotâmia, tá bom? Vocês clicam aqui na Mesopotâmia. Aqui, ó, vocês verem, tem a história completa e a história resumida. Por enquanto, eu trabalhei as histórias resumidas. E eu vou terminar as 12 tábuas, tá bom? E logo eu vou estar trazendo para vocês a história completa. Perfeito? Tranquilos? Lembrando que essa história, lá na frente, o Gilgamesh vai encontrar com o Noé, né, que é lá da Mesopotâmia, o mesmo que viu o dilúvio,
construiu a arca e se abrigou com a sua família do dilúvio, tá bom? A diferença é que essas histórias da Mesopotâmia, ela é muito mais antiga do que as histórias bíblicas. Essas histórias, gente, são até antes de Abraão, tá bom? Estou falando aqui de Abraão para quem é do mundo cristão, beleza? Só para quem é do mundo cristão. Então são histórias muito antigas que foram copiados pelos babilônicos, foram copiados a posteriori pelos gregos e também copiado, obviamente, pelos os hebreus, tá bom? Cada um contou a sua história de uma forma diferente. Numa cultura mesopotâmica ela era chamada de Ziusudra, lá na Babilônia era chamado de Upnapishtim, mas é o mesmo camarada, tá bom? É a mesma pessoa, o mesmo personagem. E lógico, no mundo hebreu ele foi chamado de Noé, ou Noah, como você pode querer chamar, seja lá como vocês quiserem chamar aí, beleza? Então eu vou deixar aqui com vocês, para vocês aí maratonar, navegar, mas cara, deixa o like aí com vocês. Vídeo bem curtinho, só para mostrar para vocês aqui que vocês podem estar se antecipando. Eu fiz 6 tábuas, em breve vou estar trazendo as 12 e eu vou trazer para vocês um pouco sobre o mundo grego, também sobre os nórdicos, um pouco sobre os Vedas, a cultura védica, como é muito antiga, a cultura chinesa, tá, gente? Vou trazer para vocês a cultura chinesa e eu vou conectar com vocês que são a mesma história, eu vou mostrar para vocês, só que cada um contou basicamente de uma forma diferente, certo? Principalmente quando eu começar a fazer a comparação entre os gregos, o panteão grego, o panteão mesopotâmico e o panteão ugarítico, tá? O panteão ali de Canaã, como a gente chama, dos antigos cananeus. Aí vocês vão ver que El, que é Israel, que é o deus cananeu daquela região, né, do panteão ugarítico, é a mesma, é muito parecido com a história mesopotâmia, muito parecido com a história grega, muito parecido com a história nórdica, tá? Dos nórdicos também. Só que cada um contou da sua forma e do seu jeito, tá bom? Lembrando que são mitologias, ó, o nome é mitografias e, lógico, é mito. Tem como provar alguma coisa? Não tem como provar nada, tá, gente? São histórias. E eu vou estar trazendo para vocês aqui de uma forma ilustrada, para vida e conhecimento até para os seus filhos e até para vocês aí. Beleza? Quer aprender alguma coisa? Assim, pelo menos o básico, clica aqui embaixo, vai no bloco de fotografias e dá uma olhada aí no que a gente já preparou. Beleza? Fui, valeu, até o próximo tutorial.